Júlio Rush é um volante /meia /lateral de 23 anos que chega ao Clube do Remo. Tu estás no Currículo Torotático, o programa em que analisamos os novos contratados do teu time. Então já deixa teu like, já deixa tua curtida e bora pra análise. Júlio Rush tem 1,70 m de altura, é canhoto e surgiu nas categorias de base do Coritiba. Se destacando desde o Sub-17, o jogador teve a primeira oportunidade profissional no próprio Coritiba, em 2017. Mas foi em 2018 que ele jogou mais. Foram 30 jogos pelo time profissional do Coritiba naquele ano. Ele até fez um gol na final do estadual, mas o Verdão foi vice-campeão. Terminou aquele ano com 3 gols. Disputou 13 partidas na Série B, onde deu 2 assistências. Em 2019 foi emprestado ao Figueirense, onde disputou 18 partidas no ano. Conseguiu a titularidade na reta final do estadual, mas perdeu espaço na Série B. Terminou aquele ano com 3 gols. Em 2020, o jogador estava emprestado ao Londrina, onde fez 9 jogos, não marcou gols e nem deu assistências. Nessa parada, por conta da pandemia do coronavírus, o jogador deixou o Londrina e foi emprestado ao Clube do Remo. Então, bora analisar as características dele. Primeira coisa que a gente percebe no Júlio é a capacidade dele de pisar na área. Ele é um jogador que aparece muito ofensivamente, jogador que até faz gols. Então ele é aquele jogador que às vezes normalmente aparece como um elemento surpresa. Ele normalmente aparece como aquele ponto crucial dentro da área ou próximo da área, tanto para finalizar quanto para construir mais avançado. Então é aquele jogador que ajuda muito os meias e ajuda muito os atacantes, sendo um jogador importante na construção e na finalização. Como a gente pode perceber aqui, alguns gols dele sempre aparecendo ou como elemento surpresa no meio da área ou como elemento surpresa ali no segundo pau, aquele jogador que chega nas costas da defesa, jogador que aproveita o espaço, já que o lateral vai estar marcando um ou outro jogador por ali. Então é um jogador que chega muito bem também, jogador que é aquele jogador que vem de trás. O Júlio é aquele jogador que consegue pegar a bola ali na entrada da área e construir, ou recomeçar uma construção, virar um jogo, dar um passe. Esse passe longo dele é uma das características principais. É um jogador que consegue pegar ali no meio de campo, driblar, virar, dar um lançamento longo, virar o jogo, ser um jogador muito vertical. Ele consegue ser esse jogador que pode ser tanto ali de primeiro passe como de segundo passe, fazendo a saída de bola, ou até mesmo levando a bola do meio de campo do seu time para o meio de campo do time adversário. Então esse jogador de transição, jogador muito importante na transição. Como a gente pode perceber, ele tem muitos passes longos, muitos lançamentos, passes que quebram a defesa do adversário, passes que são extremamente importantes, principalmente justamente no contra-ataque, para gerar esse ataque às vezes com vantagem do seu time, ou até mesmo pegando num 3 contra 3, por exemplo, mas com seus jogadores em vantagem posicional. Então é um jogador muito importante para dar esse passe, de quebrar realmente a linha adversária, de quebrar a defesa do adversário, como a gente pode perceber em alguns lances. Que tanto ele pode dar o lançamento longo, como ele pode pegar a bola, dar aquela acelerada com a bola nos pés, ou até mesmo dar a acelerada com passes curtos, tabelando, trocando passe com seus companheiros. Então ele consegue ser esse jogador muito útil na saída de bola, na construção e na finalização também. Então ele é aquele jogador que do meio para frente funciona muito bem. Como a gente pode perceber aqui nesse lance de contra-ataque, ele consegue achar seu companheiro ali. Mas como ele veio como um volante, ele também tem suas características de marcação. Um jogador que consegue se aproximar ali um pouco mais. Só que no Londrina, em 2020, eu percebi que alguns lances ele marcava muito distante ali. Enquanto que no Curitiba, como a gente pode ver aí, dos lances de 2019, de 2018, até antes, ele era um jogador de pressionar seu adversário, recuperar a bola, jogador de recuperação, principalmente de contra-ataques que o seu time está sofrendo. Ele consegue aparecer muito bem para recuperar essa posse para sua equipe, já até mesmo ligando. Então acho que ele é um jogador que nas duas transições, tanto na transição ofensiva, que é quando o time vai para o ataque, quanto na transição defensiva, quando o time está sofrendo o ataque, tem que voltar para se organizar, ele me parece ser muito importante. E aqui a gente percebe como ele é um jogador também importante nas bolas paradas. Muitos escanteios, muitos lançamentos de falta, muitas cobranças de bola parada. Ele que foi responsável, então ele deve ser esse jogador muito útil na bola parada do Clube do Remo também, principalmente em escanteios e em faltas levantadas na área, fazer aquela jogada ensaiada que na Série C dá muito certo. A gente pode lembrar do próprio Hélio dos Anjos no Paysandu, como o Márcio Fernandes no Clube do Remo, que ganhou muitos pontos com jogadas ensaiadas de bola parada, e o Júlio Rush
pode ser esse jogador muito importante nessas jogadas ensaiadas, nessas bolas paradas. Até mesmo talvez fazendo um gol ali, como ele já fez na sua carreira. E aqui tem um mapa de calor do Júlio, retirado do site SofaScore, quando ele estava disputando a Série B. Então a gente pode perceber que ele é um jogador que aparece muito pelo lado esquerdo, muito também nas zonas de escanteio, mas principalmente pelo lado esquerdo. É por isso que na thumb desse vídeo tem uma interrogação aí. Não é erro não, nem falha na digitação. Tem uma interrogação, porque será que ele vem para ser o volante do Remo? Ele tem características tanto de ser aquele volante ali, a gente vai falar mais tarde, ser o primeiro homem, de ser o jogador na segunda linha, ser aquele segundo volante que avança, como ele tem característica de jogar na lateral. Em algumas partidas na Série B, ele jogou de lateral. Então ele é um jogador que tem capacidade de chegar para ser o lateral também do clube do Remo. Remo que tem alguns problemas nas laterais, então ele pode ser uma opção também, não só como um volante, também ser uma opção como lateral e até mesmo como um meia mais avançado, talvez ali um ponta esquerda, talvez um ala pela esquerda ali, que isso a gente vai falar mais daqui a pouco, mas vocês podem ver aí no mapa de calor dele, que ele tem posições no meio de campo, mas muito para o lado esquerdo. Muito para o lado esquerdo ali, normalmente onde fica um lateral que está apoiando, normalmente onde fica um lateral que no seu posicionamento médio durante a partida, fica ali meio que no meio de campo, mais para o lado do time adversário, pelo lado esquerdo. E aqui a gente pega o posicionamento do Júlio em um possível 4-2-3-1, que é uma das formações que o Mazzola pode utilizar. Mas aqui a gente vai pegar também como base as posições que ele pode ser usado no clube do Remo. Primeiro, daquele volante ali mais pelo lado esquerdo, um volante que talvez segure um pouco mais, um volante daquele mais de saída de bola mesmo, mas também podendo aparecer no ataque. Como ele pode ser um jogador que atua do outro lado também, ele pode jogar pelo lado direito da defesa do clube do Remo. Claro que preferencialmente é pelo lado esquerdo, justamente para potencializar o passe dele, aquele passe de ruptura, mas ele também tem capacidade de jogar no outro lado. Ele também pode ser utilizado como um lateral esquerdo no clube do Remo. Como a gente já veio falando, ele já jogou de lateral em sua carreira, então ele tem capacidade também para ser lateral nesse time do Remo. E essa formação do 4-2-3-1 também abre um espaço para um ponta esquerda. E o Júlio tem capacidade também de jogar por ali. Como ele já jogou pelo lado esquerdo, ele tem capacidade de jogar por esse lado, ele tem habilidade, tem um passe, então ele também pode ser um meia construtor aberto pelo lado esquerdo em um possível 4-2-3-1. A outra formação que a gente vem falando que o Remo pode utilizar é o 4-4-2 em losango. E nessa formação acho que o Júlio poderia ser utilizado até melhor, porque ele pode ser aquele primeiro homem, aquele jogador da base do triângulo ali, podemos dizer, desse meio de campo, aquele primeiro volante de fato, pode ser o jogador que atua pelos dois lados, mas acredito que ele seria muito melhor utilizado pelo lado esquerdo e também pode ser utilizado como um lateral, caso o Mazzola queira aproveitar ele por ali, um lateral mais construtor. Então ele tem capacidade, um jogador polivalente ali no meio de campo, não vem ser só volante no Leão, tem capacidade de ser meia, pode ser até um meia mais avançado, dependendo, mas acredito que por conta do físico, como ele é um pouco baixo, não tem muita força, é melhor ele ficar um pouco mais distante ali daquela selva que é a entrada da área adversária, mas ele também tem características de ser esse jogador de construção mais avançado. Ou seja, ele não vem ser só volante. Então não se assustem se o Júlio aparecer em outras posições, porque ele já jogou e tem capacidade para jogar em outras posições também. O que me preocupou justamente nele foi essa marcação no time do Londrina. Aparentemente no Londrina a marcação é um pouco mais distante, dá um pouco mais de espaço para o adversário. Como ele não tem uma estatura tão alta, ele não consegue se aproximar muito quando o adversário toma aquela decisão de cruzar, de chutar, porque justamente a perna dele não é tão longa assim para chegar mais rápido no adversário. Então acredito que se o Remo jogar numa marcação um pouco mais distante, o Júlio pode prejudicar ali, pode ser prejudicado também, mas se o Remo jogar com uma marcação um pouco mais apertada, de pressionar o adversário, talvez o Júlio se saia melhor defensivamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o gostei, deixar o joinha, compartilha aí com a galera e comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam da contratação do Júlio Husky pelo clube do Remo. Até a próxima!